Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à disciplina de Teorias da Administração. Eu sou a professora Nicole Cerci e o foco da nossa disciplina, vamos entender como surgiu as técnicas administrativas, como as teorias, elas vêm aí durante o tempo, para quê, professora? As teorias, elas vêm para responder um problema ou solucionar aí algo dentro da sociedade. É por meio da produção, é para responder o que a sociedade está precisando naquele momento. Depois disso, nós vamos ver como surgiu aí as grandes organizações, quais teorias vêm aí durante o tempo, e você pode ver que inicialmente realmente tem aí todo um passo a passo por anos para responder aí a necessidade da nossa sociedade, da forma que vemos trabalhando. Vamos contextualizar a nossa primeira aula? Contextualizando, vamos identificar as principais mudanças no trabalho que aconteceram. Vamos pensar aí no artesão, no trabalhador na fábrica, na divisão do trabalho, na motivação. As primeiras técnicas administrativas, mesmo antes da sua consolidação como ciência. A administração como ciência ela é muito nova, mas nós vamos perceber que as técnicas administrativas são antigas. Vamos contextualizar aí, vamos ver toda a parte do contexto e a forma de como surgiram as teorias da administração. A administração técnica, científica, a clássica, aí depois vamos ver aí a abordagem humanística, como eu trouxe aqui. E quais foram as contribuições do Taylor e do Ford nesse primeiro momento? Esse vai ser o foco da nossa primeira aula. E aí você pensa, nossa professora, você trouxe que a administração ela é recente? Se parar para pensar, como foi construído as pirâmides? Lá no Egito Antigo, nós já utilizávamos aí técnicas administrativas para distribuir o trigo, a questão contábeis dos impérios. Então, nós percebemos que temos aí fundamentos da administração, mas há pouco tempo que realmente ela se transformou aí em uma ciência. E como nós podemos utilizar isso no dia a dia? Administrar é uma habilidade humana. As organizações, elas estão presentes na sociedade para quê? Como eu já trouxe, para satisfazer as nossas necessidades e dar respostas úteis à sociedade. Faça uma reflexão sobre como as organizações que você utiliza todos os dias fazem para atender às suas necessidades e os seus desejos. Nós vamos ver então que com o passar do tempo, essas organizações elas foram mudando a forma de interagir, mudando a sua estrutura para realmente conseguir produzir melhor, com qualidade, para que os seus colaboradores se sintam aí parte, se sintam motivados. Mas vamos começar lá no comecinho, vamos ver aí quais foram as bases principais, como mudou a questão da produção, do trabalho. E o que você quer dizer com isso, professora? Inicialmente, na produção artesanal, lá bem antigamente, nós trabalhávamos aí dentro de um sistema feudal, onde nós tínhamos feudos e tínhamos artesãos que moravam perto desse feudo. Isso aproximadamente no século XII. O artesão, nesse momento, ele participava de todas as etapas do processo de produção. Ele comprava a matéria-prima, ele moldava, montava, finalizava, entregava ao cliente. Ele trabalhava em cima do quê? Da demanda que ele tinha. Isso levou o quê? A ganhos variáveis e instáveis. Ele tinha uma baixa produtividade, justamente por essa diferença aqui dos ganhos, que era muito variável e instável. Será que ele estava atendendo toda a demanda daquela sociedade? Provavelmente. Mas, a partir desse momento, nós tivemos aí algumas
mudanças no sistema. Passamos para um sistema capitalista. As pessoas saíram muito da parte rural e foram para as cidades. Foram quando surgiu as grandes cidades. Nessas cidades, tinham mais pessoas e eu precisava produzir mais. E tivemos uma grande diferença. O artesão, ele foi para a fábrica. Nós tivemos aí, então, o quê? Um espaço físico onde as pessoas iriam trabalhar. Começou a ter a divisão das atividades. Cada um era responsável por uma etapa. E o principal, quem dominava os meios de produção eram os capitalistas, eram os empresários, os donos, era quem tinha o dinheiro. E os outros eram os empregados. Vamos ver aí os pontos principais dessa produção fabril. Inicialmente, o capitalismo, então, o capitalista, o empresário, ele vai controlar todos os meios de produção. O trabalhador, que era o artesão, ele vai perder aí a visão do processo inteiro. Vai ser um trabalho fragmentado. Ele vai ter um emprego formal. E quando nós pensamos aí no emprego formal, nós estamos pensando em horário de trabalho, em salário. O trabalho é profundamente modificado pelo uso de máquinas industriais. E o que isso quer dizer, professora? O artesão, que tinha aquela produção variada, que ele conseguia controlar aí seus meios de produção, ele perde, ele tem que começar a trabalhar o quê? Ele precisa trabalhar a produtividade. Quem vai colocar aí o tempo vai ser a máquina. Vai ser essas máquinas industriais. Ele vai ter que seguir aí um outro ritmo. E, além disso, como eu já trouxe, a concentração dos trabalhadores nas fábricas. Eu começo a sair da minha casa, eu saio ali de onde era geralmente o artesão trabalhava na própria casa e eu vou até a empresa. O que isso aconteceu? Isso trouxe maior produtividade e complexidade dos problemas administrativos. E isso é importante a gente pensar, porque essas foram as principais mudanças no trabalho que aconteceram aí da mudança da produção artesanal para o sistema fabril. E esse principal ponto de mudança está relacionado a quê? A divisão do trabalho. Essa é a importância de pensarmos aí. Sistema feudal, artesão, divisão aí das atividades. O artesão ele vai para a fábrica no espaço certo. Quem controla aí o tempo são as máquinas. Ele não sabe mais todo o processo, é um processo fragmentado. Quando ele vai para a fábrica, aumenta a produtividade. Eu tenho uma maior rapidez para produzir. Mas isso levou a alguns outros problemas. E a partir desse momento na fábrica, que surgiu a necessidade de trabalharmos aí com a administração. É nesse momento que a administração vem para tentar solucionar problemas específicos daquele momento. E quem trabalhou principalmente com isso, vamos ver? Foi o Taylor. O Taylor que começou a trabalhar com isso. Mas olha que interessante, quando nós vamos para a empresa, quando nós começamos a trabalhar com a questão da indústria, nós estamos trabalhando com uma organização. Foi aí que surgiu a administração. Já que fazem parte da sociedade, as organizações e, obviamente, o que é a administração, elas sofrem impactos das mudanças sociais decorrentes das novas necessidades ocasionadas pela evolução humana. Então, eu estou indo para a empresa, eu estou indo para as grandes cidades, as pessoas estão consumindo mais. E por isso surgiu a organização como uma entidade social compostas por pessoas que elas vão trabalhar em conjunto e é deliberadamente estruturada em uma divisão do trabalho. Como eu trouxe agora, olha como a divisão do trabalho foi aí um marco para mudar a forma de produção e como as organizações e aí as grandes empresas vêm para conseguir atingir esse objetivo comum, que é o quê? Atender a demanda das grandes cidades, dos grandes polos. E como que se deu essa questão?
O gerente, eles são as pessoas responsáveis pelo desempenho de outras pessoas. Então, eu tenho um gerente que ele vai cuidar de todas as pessoas, para quê? Para conseguir, aí, a partir da divisão do trabalho, cada um fazer uma parte desse processo, alcançar os objetivos da empresa. Quer produzir produtos diferentes, pode ser aumentar aí a produtividade dessa empresa. E outra coisa importante quando nós pensamos aqui no gerente, é que os gerentes eles estão presentes nos vários níveis da organização e eles vão dar suporte para que as metas e o desempenho organizacional sejam alcançados. E isso acontece por meio do quê? Por meio do trabalho das pessoas. Então o gerente está em todos os níveis, mas o que seriam esses níveis, professoras? Nós temos 3 níveis. Eu posso ter um nível lá embaixo, onde eu vou cuidar das atividades do dia a dia e eu vou ter habilidades específicas. O nível intermediário e o nível no topo. Vamos pensar numa pirâmide para facilitar. Trouxe a pirâmide para você dos níveis e também das habilidades administrativas essenciais quando nós pensamos aí dentro de uma empresa. Pensa no gerente. Eu posso ter gerente no nível institucional, no nível mais alto, que ele deve saber o conceito do que acontece para tomar as decisões de alcance amplo. Então, é alta direção. Eu preciso trabalhar com habilidades conceituais, ideias. Preciso pensar a longo prazo. Tem o nível intermediário, que é a gerência. Então, aqui no nível médio, o que a gente vai estar fazendo? É necessário o quê? Conduzir o trabalho por meio das pessoas. E, portanto, a habilidade humana, as relações interpessoais são essenciais para conseguirmos alcançar aí essa relação. Eu preciso cuidar para ver se todos os colaboradores, todos os empregados estão trabalhando da forma correta. Preciso passar as metas e controlar essas metas. E, por final, nós temos o nível operacional, que é necessário ter habilidades técnicas, manuseio e especialidades. Eu preciso o quê? Fazer a supervisão. Essa é a importância de entendermos essa pirâmide. E aí eu penso o seguinte, eu tenho uma dúvida, professora. Mas, professora, qual é a importância da gerência nos vários níveis? E se eu sou só lá em cima, eu não preciso saber o nível operacional? Não. Um gerente, ele precisa saber de todas as habilidades. Mas, dependendo daí qual é o nível que ele está trabalhando, ele precisa ter mais habilidade interpessoal. Dependendo se ele está lá em cima, ele tem que criar mais conceitos, mais ideias, ajudar aí a mudar um objetivo, mudar a produção de alguma forma. E por que é tão importante a gerência? Porque nós precisamos alcançar o objetivo organizacional. E por meio disso, o gerente ele vai fazer o quê? Vai trabalhar com o desempenho das pessoas, por meio da eficiência e da eficácia. Essa é a importância de pensarmos aí no desempenho da organização. Então, as pessoas, pela divisão do trabalho, precisam ter um desempenho o melhor possível. Esse desempenho ele é acompanhado por quê? Ele é acompanhado pela gerência. E, a partir disso, ele tem duas formas. A eficiência, que é fazer as coisas corretamente, com economia de recursos, e a eficácia é atingir os resultados com êxito, para alcançar o objetivo maior. Então, todos os colaboradores, eles precisam pensar e trabalhar como? Precisam trabalhar de forma fragmentada nesse momento, mas em conjunto, com eficácia e eficiência, pensando tanto na diminuir os recursos utilizados, mas alcançar o objetivo. Esse foi o primeiro trabalho quando a administração vem para resolver a questão do desempenho, da eficiência, da eficácia, da produtividade. Para partir disso, para aprofundar aí esses níveis de conhecimento, vamos ver a situação-problema? A situação-problema vai trabalhar agora com uma empresa de sapato de couro.
Vamos lá. Renato, ele é proprietário de uma pequena empresa de produção de sapatos e cintos de couro. Você lembra que lá no começo nós podemos pensar nessa produção como uma produção artesanal? Era o artesão que produzia. Agora, nesse momento, já são elaborados pelas fábricas. Ele tem, qual é o perfil aí dos funcionários dele? Ele tem 15 funcionários com perfil analfabetos funcionais, idade entre 18 e 21 e pouco ambiciosos em termos de crescimento profissional. Mas eles são ótimos funcionários naquilo que fazem, porque cada um é especialista em uma etapa do processo produtivo. Olha a divisão do trabalho como fica claro nesse enunciado. Só que essa divisão, nos levou a ter um problema, que é qual? Com o crescimento da empresa, o Renato ele decidiu contratar um gerente, ele precisa de alguém para ajudar, porque só o Renato está cuidando de todos os níveis aí da gerência. E o que isso vai ser? Então, o Renato ele decide fazer um recrutamento externo para encontrar alguém com as habilidades necessárias para aliviar sua rotina, principalmente com os problemas operacionais. Então, eu tenho a divisão do trabalho, eu tenho vários funcionários que precisam ter o quê? Serem administrados, eu preciso de um gerente. Essa é a importância quando eu trabalho aí dentro dessa situação problema. E a nossa pergunta é a seguinte: qual nível e quais habilidades administrativas o gerente precisará desenvolver? E quando eu penso nisso, eu estou pensando o quê? O Renato ele tem uma pequena empresa, tem 15 funcionários. Ele faz a gerência nos 3 níveis. Só que ele está cansado, ele quer expandir. E para ele expandir para novos produtos, novos mercados, ele precisa ficar lá no topo, lá no nível mais alto, fazendo o quê? Habilidades conceituais, de ideias. Ele precisa fazer um planejamento a longo prazo. Mas para ele conseguir ter tempo, ele precisa de ter alguém cuidando da base, da divisão do trabalho, da produção. Então, essa é a questão. Quais são aí as habilidades administrativas que ele precisa? Qual nível esse gerente precisa ter para conseguir ajudar o Renato nessa questão de ampliação da empresa dele? Vamos ver? Vamos resolver a situação. Sendo uma empresa pequena, o gerente terá que dar conta de solucionar problemas de nível operacional e intermediário, liberando o Renato para as decisões institucionais. Essa é a importância. O Renato ele precisa pensar a longo prazo, mas ele só vai conseguir fazer isso se alguém estiver cuidando da rotina, do dia a dia, das atividades, saber a questão técnica, mas também ele precisa pensar em alguém que vai estar trabalhando no nível intermediário, onde vai ter relações diretas com esses funcionários, vai conseguir desenvolver metas, vai acompanhar. Então, no nível operacional, é a parte de supervisão. Ele vai supervisionar o trabalho. Ele precisa ter habilidades técnicas, ele precisa entender como funciona essa produção. E ele precisa, no nível intermediário, administrar a execução e realização das tarefas e atividades do dia a dia. Ele vai ter contato direto com esses funcionários. Então, ele precisa ter aí toda uma questão de quê? De uma relação interpessoal. Ele precisa pensar em como ele pode atender essa demanda. Aumentei a produtividade, preciso de gerentes, preciso de pessoas que dão conta disso. Mas para aumentar a produtividade, lá no começo do século, nós tivemos o Taylor. O Taylor, ele vem trabalhar, então, ele vem trabalhar com o tempo e os movimentos. Ele estava ali nos Estados Unidos, pensando em trabalhar e melhorar a eficiência produtiva das indústrias. Vamos entender mais agora sobre o Taylor. O Taylor ele é engenheiro. Isso é muito importante. Por quê? Porque já tem uma visão de produção. E ele era dos Estados Unidos. E quando nós pensamos nessa questão,
Por que dos Estados Unidos? Porque essas teorias da administração, elas evoluíram nos Estados Unidos. Elas começaram a partir de lá, por quê? Em razão do potencial industrial e da cultura empreendedora, além de dispor de recursos produtivos abundantes. E isso, como eu disse, lá no final do século XIX e no início do século XX. Então, vamos pensar na situação do século XX. Ele queria elevar o nível de produtividade. E, para isso, ele começou a estudar com um método científico. E esse foi o benefício que o Taylor trouxe e que muitas empresas utilizam até hoje. Um método científico na administração com o intuito de garantir o melhor custo-benefício aos sistemas produtivos. Ele quis desenvolver um sistema de administração de tarefas. Então, quando nós pensamos no Taylor, eu estou pensando nos colaboradores, eu estou pensando nos empregados, o foco dele foi nas tarefas. Isso é algo muito importante a se pensar. E quando nós pensamos na administração científica, que foi aí o Taylor, o precursor, ele tem três fases específicas que vão construindo para que lá na frente ele criar os princípios administrativos. Na primeira fase, a principal preocupação do Taylor era o problema dos salários. Por quê? Porque Taylor analisou cientificamente o problema. Ele buscou conhecer com precisão em quanto tempo um trabalhador era capaz de realizar uma tarefa padrão. Também propôs que o pagamento por peça não fosse reduzido conforme aumentasse muito a produtividade. E ainda ele propôs a seleção de trabalhadores adequados aos padrões estabelecidos para análise científica, que fez e faz aí o quê? O pagamento. Ele fez o quê? Um sistema de administração de tarefas. Eu pensei no seguinte: eu preciso ver, o salário é adequado? Será que todos os colaboradores, todos os empregados precisam e devem ganhar o mesmo salário? Será que quem produz mais, por que aquele produz mais? Ele foi trabalhando com a motivação econômica dos indivíduos, dos trabalhadores. Já na segunda fase do Taylor, ele vai além ali dentro do seu método científico. Vamos voltar ao quadro? Nessa segunda fase, ele fez uma ampliação de escopo de tarefas para a administração. Taylor ele mudou o seu foco do problema do salário para o aprimoramento dos métodos de trabalho. Foi nessa fase que foram desenvolvidos os princípios da administração científica, da administração do trabalho, como nós vamos ver adiante. E, por fim, nessa fase, na terceira fase, ele defendeu o Departamento de Planejamento para estudar e propor aprimoramentos operacionais. Foi nesse momento que ele fez o quê? Ele fez uma divisão de autoridade e responsabilidade dentro da empresa. Mas o que isso quer dizer, professora? Ele deu início aí à ideia da separação de quem faz e de quem pensa. Então, tem aí alguém que vai cuidar da produção, que vai conseguir mandar, supervisionar, cuidar, e vai ter os operários que iriam fazer o quê? Produzir. Então, o Taylor ele pensou inicialmente no salário. Aí, o que ele pensou também? Eu preciso trabalhar com os movimentos, com o tempo que cada um demora. Nossa, professora, então eu lembrei daquele filme do Chaplin que fala sobre isso, tempo e movimento, que faz uma crítica. Exatamente, ele está fazendo uma crítica à forma que o Taylor estava trabalhando. Ele faz uma crítica que você virá um robô como se você fosse parte da máquina, não considerando você como indivíduo social, apenas como um ser que é motivado pela questão econômica. Essa foi uma grande crítica que aí o Taylor teve dentro aí da sua administração científica. Mas quais foram os 4 princípios aí que essas fases, que esses estudos do Taylor nos trouxe? O Taylor, ele trabalhou com a seleção e treinamento de pessoas,
ele fez a identificação da melhor maneira de executar tarefas, salários altos e custos baixos de produção, cooperação entre administração e trabalhadores. Olha aqui aquele segundo momento, no terceiro momento, na verdade, que ele faz a divisão. Olha a seleção e treinamento de pessoal que ele começa a ver. A partir de estudos sistemáticos dentro da indústria, ele fez esses princípios. Ele selecionou cientificamente quais eram os melhores funcionários e depois ele fez o treinamento, ele instruiu a desenvolver o trabalhador. Que no passado, cada trabalhador ele ia escolher o que ele ia fazer e qual era a melhor forma. Agora não, agora a própria empresa já faz essa seleção. Ele desenvolveu uma ciência para cada elemento do trabalho, para substituir o velho modelo empírico. Agora eu vou identificar qual é a melhor forma de executar tarefa. Ah, sempre foi feito assim. Não. E aí aqui nesse momento que ele fez o estudo dos tempos e movimentos. Também ele pensou na cooperação entre os colaboradores, os trabalhadores, de modo a garantir que o trabalho seja feito de acordo com os princípios da ciência que foi desenvolvido. Então, eu tenho aqui os administradores e os trabalhadores e eu tenho aí uma cooperação. Eu tenho metas e cada um vai seguir essas metas para quê? Para conseguir alcançar o objetivo. E também existe uma divisão quase igual de trabalho de responsabilidade entre a administração e os trabalhadores. A administração ela é capaz de responsabilizar-se por atividades que os trabalhadores não têm. Nós estamos pensando o quê? Nas habilidades gerenciais. Antes, quase todo o trabalho e a maior parte da responsabilidade recaíam sobre a mão de obra. Agora, quem vai decidir o que é produzido, como é produzido, qual é a melhor forma, é a autogerência. E ele pensou em aumentar os salários e com essa divisão do trabalho, com essa especificação da tarefa, abaixar aí os custos de produções. Esses princípios estão em constante aprimoramento para que mesmo nos dias atuais, o que a gente consegue perceber? Que eles podem e devem ser utilizados dentro das organizações. Ai, professora, então você quer dizer que nós utilizamos esse método científico, essa divisão de tarefas? Usamos, só que nós vamos aprimorando para quê? Para conseguir responder às necessidades atuais. Vimos o Taylor? Vamos entender o Ford? O Ford ele vem também aí, na mesma época, trabalhar com o quê? Com a implementação de uma linha de montagem móvel e mecanizada. Essa é importante. O Ford ele trabalhou com a linha de montagem. E ele trabalhou no carro, ele fundou aí a Ford Motor Companhia, tá? Os carros passavam na frente dos operários, como mostra a foto, ó, aqui está sendo feito uma peça. Que eles ficavam parados, ao contrário do que acontecia antes. Nesse momento, a gente estava fazendo o quê? Estava introduzindo no processo industrial a linha de produção móvel. Inovação implementada por Henry Ford, que se tornou o quê? Um passo decisivo na construção dos carros. Então, essa foi aí a principal formação, a principal contribuição do Ford, uma linha de montagem móvel e mecanizada. Aí, como eu falei, e é uma crítica que ele também teve, olha como as pessoas parecem que faz parte ali da máquina. Quem dá o ritmo de toda a produção é a máquina. A produção, na época, se tornou mais eficiente e permitiu uma enorme redução de preços, que era o sonho do Ford. Ele queria um carro para as massas, ou como ele falava, um Ford para todos. Então, a intenção dele foi o quê? Ele aumentou os salários para que os funcionários tivessem condição de produzir. E ele queria, para que essa questão? Tinha que produzir mais e ele queria que as pessoas tivessem condição de comprar o carro. Ele queria ganhar por escala. Nesse momento, já em 1903, nós já tínhamos as grandes cidades, nós já tínhamos as metrópoles, já tinha mais dinheiro, já pensávamos as pessoas já pensavam nos acúmulos financeiros e elas queriam consumir mais.
Lá atrás, no feudal, no começo do capitalismo, eu tinha um sapato. Nesse momento, nós começamos a pensar o quê? No consumismo. Eu quero ter vários sapatos. Eu quero um sapato para trabalhar, eu quero um sapato para festa. Então, nessa questão de ter mais, preciso aumentar a produção. E o Ford vem nessa questão de produção em massa, conseguir fazer uma linha de montagem para produzir mais de forma rápida, de forma eficiente e também diminuir os custos dessa produção. Trouxe para ficar fácil essa produção em série e essa linha de montagem um esquema que vai facilitar. O Ford, ele implementou a linha de montagem móvel mecanizada, no qual então o quê? O operário ficava no lugar e a parte que estava sendo montada se movia até ele, aumentando espantosamente a produtividade. Então eu tenho uma linha de montagem até um aumento de produtividade. Mas qual foi a grande sacada do Ford? Eu tenho uma padronização do produto. Todos os produtos estão sendo produzidos da mesma forma. Essa é a importância de pensarmos aí o quê? Na linha de produção do Ford. Tem um produto padronizado e lembra que naquela época todo carro era igual e todo carro era preto? Exatamente, mas eu tinha uma produção em série. Eu aumento o salário, eu vejo que tem uma demanda aí por carros, mas esse carro precisa ter qualidade, precisa ter uma padronização. Então, tanto do tempo que eu demoro para produzir esse carro, da qualidade desse carro, para conseguirmos pensar aí no quê? Pensarmos em uma produção em série, rápida, com qualidade. E quando nós pensamos isso, nós podemos perceber que o Ford, ele estabeleceu a velocidade ideal com qual o operário deveria executar determinado serviço. Ele empregou toda essa combinação de práticas e princípios em sua indústria e ele criou então essa produção em série. Então ele percebeu que se eu ficar saindo de um lugar, ir para outro lugar, pegar uma peça, pegar uma ferramenta, montar um pneu sozinho, demoraria muito. Mas se cada operário ficasse parado e cada um fosse montando uma peça que passava por outro e eu ficar especialista naquela peça, eu vou fazer toda hora, no mesmo tempo, aquela peça, com o mesmo padrão de qualidade e o pneu lá no final vai ser o mesmo. Eu não vou apertar mais aquele ou menos, porque eu vou estar fazendo todo o processo, todos iguais naquele momento. Nossa, professora, então eu acho que nesse momento os operários ficaram felizes. Ele respondeu aí, ele conseguiu atender a demanda de produzir mais. Mas ele esqueceu de uma questão essencial. Será que eles estavam motivados? Será que esses operários eram felizes naquela produção, ficar o dia inteiro apertando? Será que aquela velocidade da máquina que ele tinha que ficar ali exposto era suficiente? Era o que ele queria realmente? Esses são os pontos essenciais que a gente precisa começar a entender. Tanto o Taylor como o Ford, eles responderam os problemas administrativos que começaram a surgir com o início das grandes indústrias. Mas não significa que eles realmente conseguiram pensar no todo. O Taylor pensou aí nas tarefas, eu estou pensando na divisão das tarefas, nos tempos e movimentos. O Ford, ele está pensando especificamente em quê? Numa padronização, numa produção em série. Mas e a questão humana? Nesse momento surge isso. Será que eu estou motivado? Será que eu estou fazendo... Aí surgiu as greves. Por que os operários estavam fazendo greve? Se eles estavam trabalhando com uma atividade simples, fragmentada, que provavelmente eles consideravam os gerentes fáceis. Estavam recebendo os salários maiores, eles tinham condição de consumir mais. Era suficiente? Isso, então, eu quero que você pense para nós começarmos a pensar e trabalhar as próximas teorias. Isso também é importante para você ver que realmente, em cada momento histórico, vai surgindo um problema, vai surgindo aí teóricos e formas de administração daquele problema. Resolvi a questão da produtividade, surgiu outras questões. A partir disso, vamos fazer um encerramento da nossa aula. O que nós podemos aprender nessa questão?
As organizações, elas são o quê? Agentes sociais que atendem às necessidades da sociedade, daquela cidade. E para isso, então, elas são administradas por gerentes, que eles vão dar o suporte para que as metas, para que o desempenho das pessoas seja o melhor possível, para que sejam alcançados por meio do trabalho das pessoas. Então, eu tenho um papel fundamental, as pessoas dentro da empresa, para elas conseguirem o desempenho melhor, para que a empresa, a organização atinja aí as metas e objetivos. Eu vou trabalhar com gerentes. Os gerentes, como nós vimos até na nossa situação problema, pode ter habilidades conceituais, humanas, técnicas. Conseguir o objetivo, aumentar a produtividade, aumentar a lucratividade. O que mais eu preciso pensar? Eu preciso, para isso, a partir desse contexto histórico desses problemas e dessas soluções, surgiu a administração científica. É quando eu utilizo um método científico para analisar qual é a melhor tarefa, qual é a melhor forma de produção, qual é a melhor forma de divisão. Quem produz e quem pensa tem essa divisão. Eu preciso pensar no tempo. Eu consigo colocar aí a máquina, o ritmo da máquina vai fazer parte desse contexto. E, como eu trouxe, o método científico na administração com o intuito do quê? De garantir o melhor custo-benefício ao sistema produtivo. Eu preciso produzir maior quantidade com o menor tempo, com menor recurso, atendendo às demandas da sociedade. Antes era ter um sapato. A partir do século 19 e 20, eu quero ter vários sapatos. Sapato preto, sapato vermelho, de salto. E o que é importante a gente pensar e qual que é fundamental na nossa aula? Até hoje em dia, as indústrias utilizam a linha de montagem móvel em suas operações. Nós estamos falando aqui do Ford, lá de 1903. Nós utilizamos essa forma até hoje. E se profissionais de qualquer área podem assumir atividades gerenciais, reflita sobre quais habilidades você precisa desenvolver para aproveitar oportunidades futuras, assumindo o quê? Cargos de liderança em uma boa empresa para se trabalhar. Eu percebi que, independente dos níveis que eu estou, da forma que eu trabalho, será que é essencial qual habilidade? Eu já disse que nós temos que ter as 3 habilidades, mas dependendo do nível que eu vou trabalhar, eu preciso desenvolver as minhas capacidades. E eu preciso pensar o quê? Quais foram os métodos científicos que foram utilizados, que podem ser utilizados hoje em dia? Qual é a melhor forma, a linha de montagem? Eu posso pensar no layout da empresa, a forma que se produz. Tudo vem a partir lá do século passado, com essa introdução da administração científica. O que eu posso utilizar desses princípios para atender às demandas atuais do mercado, os objetivos organizacionais? Bons estudos e até a próxima!